lágrimas começam a ser colhidas por Deus, pelo Espírito Santo que está na sua vida, e existe um quebrantar de Deus nessa comunhão, existe uma confiança entre você e Deus, quando você passa tudo o que você está sentindo. Efésios, Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes façai-vos conhecidos diante de Deus as suas súplicas em oração. E depois disso acontece o maior milagre. Você é cheio do Espírito Santo e passa a viver com um milagre diário. E ele diz: a paz, no versículo 7, a paz que excede o entendimento o guardará em tudo, o guardará a sua vida, a sua alma em tudo. Sabe o que significa isso, Senhor? Eu vou me preparar, Deus, eu quero que jejuar, quebrar essas ligaduras, para me colocar na posição de ouvir a sua voz, de conhecer a tua vontade, o teu propósito. E agora você, com várias súplicas, com várias preocupações, você fecha os olhos e passa a entregar a Ele a ansiedade que está no teu coração, a preocupação que te aflige, aquilo que tenta tirar você do foco, e você passa tudo para Ele. E sabe o que acontece em contrapartida? O maior milagre: vem até você uma paz que você não entende, uma paz que você não vai entender, uma paz que é impossível de você entender, porque milagre não se entende, milagre simplesmente vive, e você passa a viver esse milagre de uma paz que vai além do que eu penso, além do que eu imagino, muito mais, porque vem lá do céu, porque é uma paz celestial, porque é uma paz que vem lá do céu, do trono de Deus, das regiões celestiais, direto para o teu coração, direto para a sua mente. E aí você possa acordar bem. Caramba, eu estou bem. 12 milhões de desempregados no Brasil. Caramba, eu estou bem. Ano de racionamento, vamos ter dificuldade para com água, mas Deus, eu estou super bem. Caramba, por que eu não estou estressando? Senhor, vai ter um cheque entrando na semana que vem, mas eu estou bem. Estou bem. O milagre vai acontecer. Eu conversava com meu pai. Eu gosto de pegar no pé dele, que às vezes ele fica muito preocupado. E ele começa a falar sozinho, ele falou sozinho, está preocupado. E uma coisa que eu aprendi de um grande homem de Deus: que preocupação é um sofrimento antecipado. Presta atenção. Preocupação é um sofrimento antecipado, que em 80% dos casos não acontece. E se acontecer, você sofre 2 vezes. Preocupação é um sofrimento antecipado. Preocupação é um sofrimento que você começa antes de tudo. Você começa a se preocupar. E é provado que em 80% desses casos de preocupação não vai acontecer. Mas se acontecer, você passa a sofrer 2 vezes, antes e depois. E é aquilo que tem tirado muito o povo da casa de Deus, a preocupação do dia de amanhã. É aquilo que tem tirado muito o Espírito Santo de nossas vidas, como passamos a acreditar somente nas nossas forças, somente no nosso intelecto, somente naquilo que nós podemos produzir, mas não. É aquilo que o Espírito Santo de Deus pode produzir na sua vida. Não é pela sua força, não é pela sua coragem, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que enche a sua vida, que enche a sua vida. É por esse poder, aleluia. Aleluia, aleluia. É por esse poder que te enche. Sabe o que aconteceu com Paulo? Em várias jornadas ele teve problemas. Paulo ele teve problemas em todos os lugares que ele passou. Todos os lugares que ele foi viver, ele teve problemas. Mas ali estava um homem cheio do Espírito Santo. Sabe o que faz um homem cheio do Espírito Santo? Eu vi de perto, eu vi com os meus olhos, esse aqui, ó, grande pra caramba, que todo mundo chama de zoião. Eu vi com eles, e quis gravar, mas não deu, mas eu vi aquilo que um homem cheio do Espírito Santo é capaz de fazer, aquilo que um homem cheio do Espírito Santo é capaz de acontecer. Paulo foi preso em Roma, ele era cidadão romano.
Ele tinha a prerrogativa de uma prisão domiciliar. Ele podia, mas ele não quis. Ele falou: quero ser preso lá, no meio das pedras, entre as pedras, lá em Roma. Quando você for lá, você vai na prisão momentina. É onde ele ficou preso, Pedro e Paulo. E sabe o que aconteceu naquele lugar? O que acontece quando o homem está cheio do Espírito Santo? Ele pregava para todo mundo. Ele pregava para todo mundo. Para pessoas que iam, para ladrões. Entrava lá, e ele pregava, e ele ganhava para Jesus com a sua pregação. E as pessoas eles se convertiam. Mas precisavam de outra coisa. Eles precisavam ser batizados. E agora, vamos fazer. Paulo orou. E diz a história, e até hoje eu vi lá, no meio das pedras, entre as pedras, Paulo fez uma oração, falou: Senhor, eu preciso batizar esse povo que aceita Jesus. No meio das pedras, sabe o que acontece? Brota até hoje água. Tem uma poça de água, uma nascente que nasce entre as pedras, no meio das pedras. Imagina pedras sendo brotadas por água. Sabe por que aconteceu aquilo? Porque estava ali o homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer a diferença, para mudar a história. E quem entrava ali era convertido, era batizado e também saía cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meu querido, nós vivemos dias difíceis. E a única coisa que vai nos proteger é proteger as nossas vidas. É quando nós assumimos essa posição em Deus. Essa posição em Deus. Daquilo que Deus já nos deu. Daquilo que Deus já nos colocou. Já nos presenteou de uma maneira poderosa. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. É quando você toma atitude. Atitude de buscar, de ir atrás, de quebrantar a carne, a ligadura, de clamar, de orar, de esquecer preocupação, mas fazer com que Ele saiba. Aleluia! A atitude de buscar é mais ou menos assim. Esse copo estava vazio, agora tem um pouco de água, certo? Tem muita água aqui? Tem pouca água? Sim ou não? Sim. Pouca água? Tem pouca água. Isso aqui é a sua vida. Aí você vai atrás e fala: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que minha vida e a minha família seja cheia o tempo todo. Eu quero na minha casa determinar isso. Eu quero ser cheio. E você passa a tomar essas atitudes, 3 dias de jejum, na sua casa, quando você acorda de manhã e fala: hoje eu vou jejuar, hoje eu quero orar, hoje eu quero consagrar, hoje eu quero tirar algum tempo. E o seu copo começa a encher. Mas não está completo. Ainda não está completo. Ainda falta. Significa o quê? Que não é simplesmente um dia. Não é simplesmente uma atitudezinha rápida. Porque precisa encher mais. E aí você vai lá de novo. E você vê que ainda cabe mais. Está cheio, glória a Deus. Mas ainda cabe mais. E aí você vai com suas atitudes diárias, glória a Deus. Começa a encher o seu copo. E você vê que nunca acaba. Você vê que transborda. E as pessoas que estão na sua volta possam também ser inundadas. Porque esse copo nunca vai esvaziar. Ele cabe mais, ó. Ele cabe mais. Ele cabe mais. Na sua vida cabe mais. Cabe muito mais o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cabe muito mais. Magá, depois segue aqui, Magá. Aleluia. 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 Cheio do Espírito Santo. Pastor Fernando, há 30 anos atrás, quando veio para o Ministério Ames, nós conversamos ali no jejum sobre isso. Há 30 anos atrás, tinha deixado quase 30 anos atrás, tinha deixado tudo e veio aqui para Galiléia, onde está o pastor Bruno, glória a Deus, num período muito difícil, muito complicado. Tinham acho que 4 membros na igreja, 5. E uma pobreza, uma dificuldade.
E ele tinha saído, meu pai fazia isso, ele saía para buscar dinheiro, para vender. Ele vendia terra, vendia produtos odontológicos. E ele passava fazendo isso. E no começo era assim. E um dia, por isso você, mulher, o ministério do seu marido depende muito de você. Aleluia. E um dia, era uma tarde chuvosa como a de hoje, muito chuvosa. Meu pai não estava lá, não tinha dinheiro e na geladeira só tinha uma garrafa de água. Eu lembro desse dia. Eu lembro do meu irmão chorar. Tadinho. Sabe o que foi a atitude da irmã, da serva de Deus? Ela podia ligar para os parentes que tinham dinheiro, ela podia murmurar, mas a atitude dela, pastor Bruno, foi descer aquelas escadas, entrar dentro da igreja, trancar a porta e se prostrar, se ajoelhar e orar e clamar ao Senhor aquilo que estava acontecendo. Naquela tarde, ela passou, em vez de perseguir, ela passou a querer mais, a ser cheia do Espírito Santo. E quando você quer ser cheio do Espírito Santo, ouça o que eu vou te dizer: o milagre acontece. O milagre acontece. A pastora Vera se ajoelhou no banco da igreja e começou a orar. E uma tarde chuvosa, chuva. A igreja, a situação era difícil, que era cheio de goteira. Tinha um monte de goteira dentro da igreja. A pastora Vera, quando abriu os olhos, ela foi levantar, depois de ter chorado, ela olhou, tinha uma poça de água na sua frente, feito pela chuva e feito por alguns buraquinhos que fazia a água cair. Queridos, dentro dessa poça, tá aqui a pastora Vera, não me deixa mentir, dentro dessa poça tinha uma nota de dinheiro da mais alta circulação, tipo hoje R$100. R$100 naquela época, essa nota maior fazia feira para 3 meses. A pastora Vera pensou assim: será que alguém perdeu? Mas depois ela lembrou que na igreja não tinha dizimista, que ninguém ganhava aquela nota, que na igreja ninguém tinha condições de ganhar uma nota tão alta. Ela olhou pro teto, viu um buraquinho, falou: ah, Senhor, você que mandou, né? Você que fez cair com essa chuva. Sabe o que aconteceu? Um milagre. Apareceu uma nota, ela pegou o dinheiro, foi comprar iogurte, foi comprar feira, foi fazer comida. Sabe o que aconteceu aquela tarde? Um milagre sobrenatural que também vai acontecer na sua vida quando você orar, quando você ajoelhar, quando você clamar a Deus. Aleluia! Aleluia! Grupo de louvor, já pode vir. Aleluia! Alguns dias atrás, um grande homem de Deus passou por aqui. Era uma quarta-feira. Era um adolescente que Deus tem, que é um vaso escolhido, que Deus tem um ministério muito grande na vida dele. Ele passou pregando por aqui. Ele está ali sentado. Deus tem muito para fazer através da sua vida. E ele falou algo muito que me marcou, que me chocou. De algo, de uma visão que Deus tinha dado na sua casa, que também foi compartilhada hoje no jejum. E ele via vasos que eram escolhidos, vasos escolhidos como Paulo, como nós lemos, vasos escolhidos, eram vasos, mas porém empoeirados, eram vasos que estavam no canto, estavam ali jogados, que estavam ali de qualquer jeito. Eram vasos que um dia foram escolhidos por Deus, foi moldado por Deus, foi criado por Deus, mas com as circunstâncias, com a carne, com as faltas de atitudes, de jejuar, de orar, começou a ir para o canto, e a visão ali eram vasos que estavam empoeirados. Naquela hora eu olhei para dentro da minha vida, eu comecei a chorar, e eu falei: Senhor, eu sei que eu sou um vaso, eu sei que eu estou um pouco empoeirado, eu sei que essa visão é para mim, para a minha vida. Senhor, que eu possa acordar. Senhor Jesus, eu quero sair dessa condição de empoeirado. Eu quero ser agora um vaso usado. Eu quero ser um vaso que pode ser usado pelo Senhor. Eu não quero mais estar empoeirado, mas eu quero
está à sua disposição. Sabe o que Deus me trouxe aqui para pregar hoje? É para vasos que se achavam, que estavam empoeirados, que parece que não sentia mais essa presença, que não sentia mais esse inundar do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido? Você que veio aqui hoje, você é um vaso escolhido. Deus te escolheu, Deus te escolheu. Talvez você esteja um pouco empoeirado, mas hoje, pelo Espírito Santo de Deus, essa poeira vai sair, essa poeira vai ser assoprada e você será iluminado.